Olá, que Deus e os céus guardem a sua vida neste exato momento. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há encontros que parecem simples, mas são cuidadosamente preparados por Deus. Este é um tempo separado para você, para a sua casa e para a sua família. Um tempo de silêncio interior, de fé renovada e de confiança no cuidado do Altíssimo. Respire fundo agora, acalme o seu coração e permita que a presença de Deus envolva tudo o que você é e tudo o que você carrega dentro de si. Antes de entrarmos neste momento profundo de oração, eu quero te pedir algo muito simples, mas extremamente importante. Se esta mensagem tocar o seu coração, se estas palavras trouxerem paz à sua alma, deixe o seu gostei agora. Quando você faz isso, você ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que também estão precisando de consolo, proteção e esperança. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Assim, todas as vezes que uma nova oração for publicada, ela chegará até você como um abraço de Deus, como uma visita de paz ao seu lar. Somos uma grande família de oração aqui, unida pela fé e pela certeza de que Deus continua agindo. Hoje nós estaremos unidos em uma das declarações mais fortes da palavra de Deus. O Salmo 91, um salmo que atravessou gerações, que sustentou pessoas em tempos de dor, que fortaleceu famílias em meio às lutas e que continua sendo um refúgio seguro para todos aqueles que confiam no Senhor. Este não é apenas um texto antigo, é uma promessa viva, é uma verdade espiritual que se manifesta na vida de quem ora com fé e entrega. Eu te convido agora a participar ativamente desta oração. Você pode repetir as palavras comigo, pode acompanhar em silêncio, pode orar mentalmente. O mais importante é que o seu coração esteja aberto. Se você sentir no seu coração, escreva nos comentários os seus pedidos de oração. Escreva também o nome dos seus familiares. Durante esta oração, eu estarei apresentando cada nome, cada casa, cada família diante de Deus. O Salmo 91 é uma declaração de proteção sobre a família, sobre o lar, sobre aqueles que amamos. E nós cremos que Deus honra a fé que se manifesta. Prepare o seu espírito, porque este é um tempo de alinhamento com o céu. A palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Habitar não é apenas visitar, permanecer, é confiar, é escolher Deus como refúgio, mesmo quando tudo parece incerto. Descansar à sombra do Onipotente é decidir que o medo não terá a última palavra, que a angústia não dominará o coração, que a fé será maior do que qualquer ameaça. Começamos declarando com autoridade espiritual as palavras do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e o meu baluarte, o meu Deus, em quem confio. Quando você declara isso, você está afirmando que a sua segurança não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das riquezas, mas do próprio Deus. É Ele quem sustenta, é Ele quem guarda, é Ele quem protege. A palavra diz que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso fala de livramentos visíveis e invisíveis. Deus te livra de armadilhas que você nem chegou a perceber. Ele te guarda de perigos que você não viu, de situações que poderiam ter te destruído, mas que foram interrompidas pela mão poderosa do Senhor. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontra abrigo. Isso é cuidado, isso é zelo,
Isso é amor de pai. A verdade do Senhor é escudo e proteção. Não tenha medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Não tenha medo do que se move nas trevas, nem do que se manifesta à luz do dia. A presença de Deus, ela é constante. Ela não dorme, não se distrai, não falha. Mesmo quando você descansa, Deus continua trabalhando a seu favor. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Essa não é uma promessa de ausência de batalhas, mas de proteção em meio a elas. Você verá com seus próprios olhos a justiça de Deus se manifestando. Você verá portas se abrindo, livramentos acontecendo, situações sendo revertidas, porque você escolheu fazer do Senhor seu refúgio e do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua casa. Receba isso agora sobre o seu lar, receba isso sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre aqueles que você ama. Deus dá ordens aos seus anjos ao seu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Não é em alguns caminhos, é em todos. Na saída e na chegada, no trabalho, na estrada, dentro da sua casa, eles te sustentarão com as mãos para que você não tropece. Mesmo quando o caminho parecer difícil, mesmo quando o chão parecer instável, Deus estará te sustentando. Você pisará sobre o leão e a serpente. Isso fala de autoridade espiritual. Em Deus, você não é vítima. Em Deus, você é protegido, fortalecido, guardado, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, diz o Senhor. Eu o colocarei em lugar alto, porque conhece o meu nome. Quando você invoca ao Senhor, Ele responde. Quando você clama, Ele se aproxima. Na angústia, Ele está presente. Ele livra, Ele honra, Ele restaura, Ele sacia com longos dias e mostra a sua salvação. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos agora debaixo da autoridade da Tua palavra. Que tudo aquilo que não vem de Ti seja quebrado, que toda amarra espiritual comece a cair por terra. Amarras na mente, no coração, na família, na vida financeira, na saúde, que tudo aquilo que tenta aprisionar esta vida seja desfeito pelo poder do Teu nome. Nós declaramos que a casa desta pessoa é território do Senhor. Que toda obra contrária seja anulada. Que toda palavra negativa lançada contra esta vida perca força agora. Que toda enfermidade seja repreendida. Que todo espírito de medo, angústia e opressão seja afastado. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, comece a governar este coração. Levante agora sua fé. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que esteja ferido, confie. Deus está agindo enquanto você ora. Deus está ouvindo cada palavra, cada pensamento, cada lágrima silenciosa. Continue firme. Permaneça. Habite no esconderijo do Altíssimo. Descanse à sombra do Onipotente. Esta é apenas a primeira parte deste caminho de oração e fé que estamos trilhando juntos. Permaneça com o coração aberto, porque a oração continua fluindo como um rio que não se interrompe. Quando nos colocamos na presença de Deus, não existe separação entre uma palavra e outra. Existe continuidade, existe profundidade, existe entrega. Agora entramos ainda mais fundo neste ambiente espiritual, onde a palavra não é apenas lida, mas vivida, sentida e recebida como alimento para a alma. O Salmo 91 não é apenas uma promessa distante,
Ele se torna realidade quando escolhemos confiar. Confiar mesmo quando não entendemos. Confiar mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Confiar quando o medo tenta se levantar, quando a insegurança bate à porta, quando o coração se sente cansado. Deus não rejeita um coração cansado. Ele o acolhe. Deus não despreza a fraqueza humana. Ele a transforma em força. Há pessoas que chegaram até esta oração carregando pesos invisíveis, fardos que ninguém vê, dores que ninguém conhece, batalhas que são travadas no silêncio da madrugada. Deus vê tudo, nada passa despercebido aos olhos do Altíssimo. Cada lágrima foi recolhida, cada suspiro foi ouvido, cada clamor encontrou eco no céu. E é por isso que esta oração continua. Porque Deus está trabalhando enquanto você permanece aqui. A palavra diz que Deus livra do laço do passarinheiro. Isso fala de armadilhas sutis, de enganos disfarçados, de situações que parecem inofensivas, mas que poderiam aprisionar a alma. Quantas vezes Deus já te livrou de decisões erradas, de caminhos que pareciam bons, mas que te levariam à dor? Quantas vezes Ele fechou portas que você não entendeu na hora, mas que hoje você percebe que foram livramentos? Isso também é o agir do Salmo 91. Quando a Bíblia fala da peste perniciosa, ela não se limita apenas às enfermidades físicas. Ela fala também das enfermidades da alma, da tristeza profunda, da ansiedade constante, do medo que paralisa, da angústia que aperta o peito. Deus também cura a alma. Deus também restaura o interior. Deus também traz descanso para quem está exausto emocionalmente. Debaixo das asas do Senhor existe abrigo. Isso significa que, não importa quão forte seja a tempestade do lado de fora, existe um lugar seguro em Deus. Um lugar onde o coração encontra paz, um lugar onde a mente desacelera, um lugar onde a esperança volta a florescer. Você não está sozinho nesta caminhada. O Deus que guarda Israel não dorme, não cochila, não se ausenta. Talvez você esteja atravessando um tempo em que o terror noturno tem tentado roubar o seu sono. Pensamentos que não cessam, preocupações que se acumulam, medos que aparecem quando tudo fica em silêncio. Mas a palavra declara que você não precisa temer. O Senhor é a sua proteção durante a noite e também durante o dia. Não importa o horário da batalha, a presença de Deus é constante. A seta que voa de dia pode ser entendida como palavras lançadas contra você, acusações, críticas, julgamentos, ataques emocionais ou espirituais. Deus te guarda disso também. Nem tudo o que falam sobre você define quem você é. A sua identidade está em Deus. O seu valor não está na opinião das pessoas, mas no amor do Pai que te chamou pelo nome. Mesmo quando a peste se propaga nas trevas e a mortandade assola ao meio-dia, você permanece guardado. Isso fala de tempos difíceis, de crises coletivas, de momentos em que muitos são atingidos. Ainda assim, Deus continua sendo refúgio para os seus. Isso não significa ausência de desafios, mas presença de proteção. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Esta promessa fala de preservação. Deus sabe como guardar aqueles que confiam nele. Você pode até ver situações difíceis ao seu redor. Pode ver pessoas desanimando, desistindo, perdendo a fé, mas você permanece de pé porque não está apoiado na sua própria força. Está sustentado pelo Senhor. Você verá com seus olhos a recompensa dos ímpios
Isso não é desejo de vingança, mas a certeza de que Deus é justo. Ele conhece os corações. Ele sabe quem age com verdade e quem age com maldade. Você não precisa se defender o tempo todo. Deus luta por você quando você escolhe permanecer na presença dele. Quando você declara que o Senhor é o seu refúgio, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você estabelece um lugar de morada. Você não apenas visita Deus nos momentos de necessidade, você passa a viver nele. E quando Deus se torna morada, nenhuma ameaça tem autorização para permanecer. Nenhum mal te sucederá. Receba essa palavra de forma pessoal. Nenhuma praga chegará à sua casa. Receba isso sobre o seu endereço, sobre o seu lar, sobre o ambiente onde você vive. Que a presença de Deus seja sentida em cada cômodo. Que haja paz onde antes havia conflito. Que haja reconciliação onde havia distância. Que haja descanso onde havia tensão. Deus dá ordens aos seus anjos a seu respeito. Eles não agem por acaso, eles agem por comando divino. Eles te guardam nos caminhos que você conhece e também naqueles que você ainda vai percorrer. Quantas vezes você saiu de casa sem saber o que enfrentaria e voltou guardado? Isso é o cuidado invisível do céu. Eles te sustentam para que você não tropece, mesmo quando o chão parece instável, mesmo quando você sente que vai cair, existe uma mão te segurando. Talvez você não tenha percebido na hora, mas olhando para trás, você consegue ver que não foi a sua força que te manteve de pé, foi a graça de Deus. Você pisa sobre o leão e a serpente. Isso fala de autoridade espiritual contra aquilo que tenta te intimidar. O medo não domina você. A opressão não governa sua mente. Em Deus, você tem autoridade para resistir, para permanecer firme, para avançar, porque você se apegou a Deus com amor, Ele te livra. Não é um livramento frio, distante, é um livramento que nasce do relacionamento. Deus livra porque ama, porque cuida, porque se importa. Ele te coloca em lugar alto, acima das circunstâncias, acima do desespero, acima do medo. Quando você invoca o nome do Senhor, Ele responde. Talvez não do jeito que você imaginou, talvez não no tempo que você gostaria, mas Ele responde. Na angústia, Ele não se afasta, Ele se aproxima ainda mais. Ele livra, Ele honra, Ele sustenta. Com longos dias Ele te sacia e te mostra a salvação. Isso não fala apenas de quantidade de vida, mas de qualidade. Vida com sentido, com propósito, com presença de Deus. Continue aqui, a oração continua. O agir de Deus continua. A proteção continua. E o melhor ainda está sendo construído no silêncio da fé. Neste fluxo contínuo de oração, nós não interrompemos a presença, apenas aprofundamos a entrega. Há momentos em que as palavras se tornam mais suaves, mas o agir de Deus se torna ainda mais intenso. Agora permita que esta oração alcance áreas do seu coração que talvez você mesmo tenha fechado por causa de decepções, dores antigas ou medos acumulados ao longo do tempo. Deus não invade, Ele convida. E quando você abre, Ele transforma. Muitas pessoas carregam marcas de batalhas que nunca foram contadas, feridas emocionais, traumas familiares, frustrações espirituais, perdas que deixaram silêncio onde antes havia alegria. O Salmo 91 também fala sobre isso. Ele fala de um Deus que não apenas protege o corpo, mas que restaura o interior. Um Deus que não apenas livra do perigo visível, mas que cura as dores invisíveis. Quando a palavra diz que Deus envia anjos para guardar,
Isso não é uma figura simbólica, é uma realidade espiritual. Existem batalhas acontecendo além do que os olhos podem ver. Existem livramentos que acontecem antes mesmo que o problema se manifeste. Existem quedas que não aconteceram porque Deus interveio no caminho. Você pode não ter percebido, mas o céu esteve em movimento por sua causa. Talvez você esteja vivendo um tempo de decisões importantes, escolhas que vão impactar o seu futuro, a sua família, o seu caminho. O medo de errar pode estar tentando te paralisar, mas Deus não te chamou para viver dominado pelo medo. Ele te chamou para confiar. Quando você coloca as suas decisões diante de Deus, Ele endireita os caminhos, Ele ilumina a direção, Ele fecha o que não vem dEle e confirma o que está alinhado com a vontade dEle. Há laços que não são visíveis, mas que prendem com força. Laços de pensamentos negativos, de palavras lançadas no passado, de crenças limitantes que foram se formando ao longo do tempo. O Salmo 91 fala de livramento desses laços. Deus quebra aquilo que te impede de avançar. Deus desfaz aquilo que tenta te manter preso ao passado. Deus te chama para viver o novo. Quando falamos de proteção sobre a família, estamos falando de algo profundo. Família não é apenas quem mora na mesma casa. Família são aqueles que carregamos no coração. Filhos, pais, irmãos, cônjuges, pessoas que amamos e que nos preocupam. Deus conhece cada nome que você escreveu, cada pessoa que você pensou enquanto orava. Nenhuma dessas vidas passa despercebida diante do Senhor. Talvez exista conflito dentro do seu lar, palavras duras, silêncios prolongados, mágoas que foram se acumulando. Deus é especialista em restaurar ambientes. Onde há confusão, Ele traz ordem. Onde há frieza, Ele traz amor. Onde há divisão, Ele traz reconciliação. O Salmo 91 declara que nenhuma praga chega à casa. Isso inclui também as pragas emocionais que tentam destruir relacionamentos. Deus está visitando casas neste momento. Não com barulho, não com alarde, mas com presença. A presença de Deus muda o ambiente. Onde Ele entra, a paz se estabelece. Onde Ele entra, o peso sai. Onde Ele entra, a esperança volta a respirar. Permita que Deus caminhe pelos corredores da sua vida, pelos espaços que você evita, pelas áreas que você tenta controlar sozinho. Há também aqueles que estão enfrentando batalhas na saúde, diagnósticos que assustam, sintomas que preocupam, dores que persistem. O Salmo 91 não ignora isso. Ele declara que Deus livra da peste, que Ele protege do mal que atinge o corpo. Nós cremos em um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que age de formas que muitas vezes a medicina não consegue explicar. Continue confiando, continue crendo, continue orando. E para aqueles que enfrentam lutas financeiras, incertezas no trabalho, portas que parecem fechadas, Deus também vê. A provisão vem do Senhor. Ele conhece as necessidades antes mesmo que elas sejam verbalizadas. O mesmo Deus que protege é o Deus que sustenta. Ele abre caminhos onde não parecia existir saída. Ele traz recursos de lugares inesperados. Ele honra a fé de quem permanece fiel. Talvez o cansaço tenha chegado forte. Não apenas o cansaço físico, mas o emocional e o espiritual. A sensação de estar sempre lutando, sempre resistindo, sempre tentando ser forte. Deus não te pede perfeição.
Ele te pede entrega. Descanse. O Salmo 91 começa falando de descanso. Descansar não é desistir, é confiar. É reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho. Quando você descansa em Deus, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, o medo diminui, a esperança começa a crescer novamente. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a sua confiança mudou de lugar. Agora ela está firmada no Altíssimo. Deus está quebrando agora todo o ciclo de medo que se repetia na sua vida. Medo de perder, medo de tentar, medo de confiar, medo do futuro. O amor de Deus lança fora todo o medo. Onde o amor governa, o medo não permanece. Receba agora a paz que vem do céu. Não uma paz momentânea, mas uma paz que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Essa paz é sinal de que Deus está no controle. Mesmo quando você não entende o processo, Ele entende. Mesmo quando você não vê o caminho completo, Ele vê. Continue neste ambiente de oração. Não se apresse, não se distraia. Há ainda mais sendo gerado no mundo espiritual enquanto você permanece. O Salmo 91 continua sendo declarado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. E aquilo que Deus começou, Ele é fiel para completar. À medida que a oração avança, o Espírito se aprofunda ainda mais na confiança. Há um ponto em que as palavras já não são apenas declarações, mas se tornam descanso. Um descanso consciente, um descanso que nasce da certeza de que Deus está presente e que nada foge ao seu controle. Este é um momento de alinhamento, onde o coração começa a se aquietar e a alma reconhece que não está sozinha. Deus trabalha de maneira silenciosa muitas vezes. Enquanto você ora, enquanto você permanece, enquanto você confia, Ele está organizando aquilo que parecia confuso, tocando aquilo que parecia endurecido, abrindo caminhos que ainda não são visíveis. O Salmo 91 nos ensina que a proteção de Deus não depende da nossa percepção, mas da fidelidade dEle. Existem pessoas que viveram tanto tempo em estado de alerta que esqueceram como é descansar de verdade, sempre esperando o pior, sempre se preparando para a dor, sempre antecipando problemas. Deus está te convidando agora a soltar esse peso. Você não foi criado para viver em constante tensão. Você foi criado para viver debaixo da sombra do Onipotente. Quando a palavra afirma que Deus está conosco na angústia, isso significa que Ele não se afasta nos momentos difíceis. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Há uma presença especial de Deus nos momentos de fragilidade. É ali que Ele fortalece, que Ele sustenta, que Ele revela um cuidado que só quem passa pela prova consegue conhecer. Talvez você esteja enfrentando situações que fogem completamente do seu controle. Pessoas que você não pode mudar, decisões que não dependem apenas de você, circunstâncias que parecem travadas. Deus não se limita ao que você pode fazer. Ele age onde a sua força termina. Ele entra onde você não consegue mais avançar. O Salmo 91 também fala sobre honra. Deus não apenas livra, Ele honra. Ele restaura a dignidade, Ele levanta quem foi humilhado, Ele fortalece quem foi enfraquecido pelas palavras e pelas circunstâncias. Se em algum momento você se sentiu pequeno, esquecido ou desvalorizado, saiba que Deus vê diferente. Ele conhece o seu coração e honra a sua fidelidade. Há promessas que parecem distantes, mas não estão esquecidas. Deus não se esquece do que prometeu. O tempo de Deus não é atraso,
é preparo. Enquanto você espera, Ele trabalha em você. Enquanto você permanece, Ele te fortalece. Enquanto você confia, Ele ajusta tudo ao redor. A proteção de Deus não significa ausência de desafios, mas presença constante em cada etapa. Você pode atravessar o vale, mas não atravessa sozinho. Você pode enfrentar a noite, mas ela não dura para sempre. A luz sempre volta a brilhar, e quando ela vem, traz consigo aprendizado, amadurecimento e renovação. Há também um chamado para vigilância espiritual, não no sentido de medo, mas de consciência. Permanecer em Deus é uma escolha diária. Escolher confiar mesmo quando surgem dúvidas. Escolher perdoar mesmo quando dói. Escolher permanecer firme mesmo quando tudo convida à desistência. Deus honra quem permanece. Se houve momentos em que você se sentiu fraco na fé, saiba que isso não te desqualifica. A fé não é ausência de dúvida, é decisão de confiar apesar dela. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você seja sincero. Um coração sincero encontra graça diante de Deus. O Salmo 91 nos lembra que Deus responde ao clamor. Talvez você tenha orado por tanto tempo e ainda não viu a resposta completa. Não desista. Há respostas sendo preparadas, há caminhos sendo alinhados, há situações sendo movidas nos bastidores do céu. O silêncio de Deus nunca é abandono. Permita que a sua mente descanse agora. Solte o controle. Solte a necessidade de entender tudo. Deus não te pede explicações, Ele te pede confiança. E confiar é um ato de entrega profunda. Neste momento, declare em silêncio que o Senhor é o seu refúgio. Declare que você escolhe habitar na presença dEle. Declare que a sua casa pertence a Deus. Declare que a sua família está debaixo da proteção do Altíssimo. Essas declarações não são palavras vazias. Elas têm peso espiritual. Deus está fortalecendo agora a sua fé. Não uma fé barulhenta, mas uma fé firme. Uma fé que permanece mesmo quando ninguém vê. Uma fé que sustenta nos dias comuns, não apenas nos dias de milagre. Essa fé é preciosa aos olhos de Deus. Continue aqui. O processo ainda não terminou. Há uma conclusão chegando, um fechamento cheio de esperança, uma certeza sendo selada no seu coração. Deus está contigo. Ele sempre esteve e continuará estando em cada passo da sua caminhada. Enquanto esta oração avança, algo profundo vai sendo ajustado dentro de você. É como se Deus estivesse reorganizando aquilo que foi bagunçado pelas lutas, pelos medos e pelas decepções. Muitas vezes, o maior milagre não acontece fora, mas dentro. Deus começa alinhando o coração, fortalecendo a fé e restaurando a confiança. Porque quando o interior está firme, nada do lado de fora consegue derrubar. Há pessoas que aprenderam a sobreviver, mas esqueceram como é viver em paz. Aprenderam a se defender, a desconfiar, a se fechar, porque a dor ensinou isso. Mas Deus não te chamou para viver endurecido. Ele te chamou para viver protegido. Existe uma grande diferença entre viver na defensiva e viver no descanso. O Salmo 91 nos chama para esse lugar de descanso consciente, onde a alma encontra abrigo. Talvez você tenha passado por situações em que confiou e se machucou. Abriu o coração e foi ferido. Acreditou em promessas humanas que não se cumpriram. Isso pode ter criado muros dentro de você. Deus vê esses muros. Ele não te julga por eles. Ele entende por que eles foram construídos. Mas agora Ele te convida, com cuidado e amor, a permitir que esses muros comecem a cair.
A proteção de Deus não é uma prisão, é um abrigo. Ele não te isola do mundo, ele te fortalece para viver nele sem ser destruído. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você aprende a enfrentar a vida sem perder a paz. Aprende a lidar com as pressões sem perder a fé. Aprende a caminhar mesmo quando o terreno parece instável. Existe também um mover de Deus sobre pensamentos que se repetem e cansam a mente. Pensamentos de culpa, de incapacidade, de fracasso, pensamentos que dizem que você não vai conseguir, que já passou do tempo, que não adianta tentar de novo. Esses pensamentos não vêm de Deus. A palavra do Senhor fortalece, edifica e traz esperança. Tudo aquilo que te paralisa não vem do céu. Deus está quebrando agora ciclos antigos, ciclos de derrota, ciclos de escassez, ciclos de relacionamentos quebrados, ciclos de medo. O Salmo 91 declara proteção contínua, não proteção temporária. Deus não age apenas em momentos específicos. Ele sustenta processos inteiros. O que começa em Deus não termina em frustração. Há pessoas que estão carregando uma sensação constante de alerta, como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Isso rouba a alegria, rouba o sono, rouba a leveza. Deus está trazendo agora um novo entendimento. Nem tudo é ameaça, nem todo silêncio é perigo, nem toda espera é sinal de perda. Muitas vezes é Deus trabalhando em silêncio. Quando a Bíblia diz que Deus honra aqueles que se apegam a Ele, isso fala de reconhecimento espiritual. Mesmo que as pessoas não vejam, mesmo que ninguém reconheça, Deus vê. Ele vê a sua fidelidade nos dias difíceis. Ele vê quando você escolhe permanecer correto, mesmo quando seria mais fácil desistir. Ele vê quando você ora mesmo cansado, quando confia mesmo ferido. Há uma honra que vem do céu, que não depende de aplausos humanos. É a honra que traz paz interior, que traz segurança emocional, que traz firmeza espiritual. Essa honra ninguém pode tirar. Ela não depende das circunstâncias. Ela vem do relacionamento com Deus. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera. Espera por uma resposta, por uma mudança, por um sinal. A espera pode ser desconfortável, mas ela também é um lugar de amadurecimento. Deus não desperdiça tempos de espera. Ele usa esse tempo para te preparar para aquilo que você ainda não consegue sustentar plenamente. O Salmo 91 termina falando de salvação. Isso não se limita apenas ao fim da vida, mas fala de livramentos diários. Livramento da ansiedade que sufoca, livramento da tristeza profunda, livramento das decisões precipitadas, livramento das escolhas que poderiam trazer arrependimento. Deus salva todos os dias. Receba agora essa certeza no seu coração. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele não se atrasou. Ele não se esqueceu. Ele continua presente, atento e cuidadoso. Mesmo quando você não sente, Ele está. Mesmo quando você não entende, Ele age. Permaneça. Continue confiando. Continue habitando nesse lugar de descanso. A oração continua conduzindo você para um fechamento de fé, esperança e gratidão. O que Deus está fazendo agora vai ecoar nos próximos dias da sua vida. Você não sairá daqui do mesmo jeito que entrou. Há um momento na caminhada espiritual em que Deus começa a silenciar os ruídos ao redor, para que a sua voz seja ouvida com mais clareza. Nem sempre Ele fala mais alto. Muitas vezes Ele fala mais profundo. E é nesse lugar de profundidade que Ele está te conduzindo agora. Um lugar
onde a fé não depende de emoções, mas de convicção, onde a confiança não nasce do que se vê, mas do que se crê. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de lutar sozinho, cansado de tentar resolver tudo com as próprias forças, cansado de carregar responsabilidades que não deveriam estar apenas sobre você. Deus nunca te pediu para carregar o peso do mundo. Ele te convidou para lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de você. O Salmo 91 é um convite constante para essa entrega. Há áreas da vida que se tornam fontes de preocupação constante. A família, o trabalho, o futuro, a saúde, as decisões que ainda precisam ser tomadas. A mente não descansa, o coração se inquieta, mas Deus está ensinando você agora a confiar passo a passo. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa permanecer. Permanecer quando o cenário não muda. Permanecer quando a resposta ainda não chegou. Permanecer quando o sentimento oscila. Permanecer não é passividade, é fidelidade. E Deus honra a fidelidade silenciosa, aquela que ninguém vê, mas que sustenta a alma. Há também um cuidado especial de Deus sobre palavras que foram ditas sobre você no passado, palavras que feriram, que limitaram, que tentaram definir quem você seria. Algumas dessas palavras ainda ecoam na mente e no coração. Deus está trazendo agora cura para essas memórias. O que Deus diz sobre você é maior do que qualquer rótulo que tentaram te impor. Quando Deus diz que nenhum mal te sucederá, Ele está falando de proteção integral, corpo, alma e espírito. Não apenas do que acontece fora, mas também do que tenta se instalar dentro. Pensamentos destrutivos, sentimentos de incapacidade, medo constante do amanhã. Tudo isso perde força quando a verdade de Deus encontra espaço no coração. Talvez você tenha vivido um tempo em que tudo parecia dar errado ao mesmo tempo. Portas se fechando, pessoas se afastando, planos sendo interrompidos. Isso pode ter gerado a sensação de abandono, mas Deus nunca abandonou você. Mesmo nos momentos em que parecia silêncio, Ele estava presente, sustentando, guardando, protegendo. O Salmo 91 nos lembra que Deus age mesmo quando não percebemos. Os anjos que guardam não fazem barulho. A proteção não anuncia a si mesma. Muitas vezes, só percebemos depois, olhando para trás, quantas vezes fomos poupados de algo maior. Deus também está fortalecendo agora a sua capacidade de discernimento. Discernir o que vem dele e o que não vem. Discernir quando avançar e quando esperar. Discernir quando falar e quando silenciar. Isso é proteção espiritual. Nem todo confronto precisa ser enfrentado. Nem toda batalha precisa ser travada. Algumas Deus resolve sem que você precise entrar na luta. Há um descanso sendo liberado sobre a sua mente. Um descanso que não depende de circunstâncias perfeitas, mas da certeza de que Deus está no controle. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, algo dentro de você está sendo transformado. E isso muda tudo. Deus está alinhando agora o seu coração com a esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança firme. Uma esperança que sabe que Deus é fiel, que Ele cumpre o que promete, que Ele não falha. Essa esperança te sustenta nos dias difíceis e te prepara para os dias de alegria. Continue permanecendo neste ambiente de oração.
Não se apresse para sair. Há ainda mais sendo selado no seu interior. Deus está fortalecendo a sua fé de forma silenciosa, profunda e duradoura. Aquilo que Ele está construindo agora, ninguém poderá destruir. A proteção do Altíssimo continua sobre você, sobre os seus passos, sobre as suas decisões, sobre o seu futuro. E mesmo que você não veja tudo claramente agora, confie. O caminho está sendo guardado, o tempo está sendo preparado e a mão de Deus permanece estendida sobre a sua vida. Há um ponto na jornada em que Deus começa a curar não apenas aquilo que dói, mas aquilo que acostumou a doer. Feridas que já não sangram, mas que moldaram comportamentos, reações e formas de enxergar a vida. Deus está tocando agora nessas camadas mais profundas, onde muitas vezes nem nós mesmos conseguimos alcançar. Ele não expõe para ferir, ele revela para restaurar. Talvez você tenha aprendido a ser forte porque não teve escolha. Aprendeu a não depender, a não demonstrar fragilidade, a resolver tudo sozinho. Isso te manteve de pé por muito tempo, mas também te cansou. Deus não te chama para viver endurecido, Ele te chama para viver guardado. Existe força no descanso e existe coragem em confiar. O Salmo 91 não fala de uma vida sem lutas, mas de uma vida protegida no meio delas. Há uma grande diferença entre enfrentar batalhas sozinho e enfrentá-las sabendo que Deus está à frente. Quando Ele vai à frente, o peso diminui, o medo se enfraquece e a esperança se fortalece. Deus está trazendo agora clareza para situações que pareciam confusas. Não necessariamente respostas completas, mas paz suficiente para continuar. Às vezes, a maior resposta que Deus nos dá é a tranquilidade no coração mesmo, sem todas as explicações. Isso é sinal de que Ele está no controle. Há pessoas que carregam culpa por decisões do passado, escolhas que hoje fariam diferente, palavras que gostariam de não ter dito, caminhos que não teriam seguido. Deus não te prende ao passado, Ele trabalha com redenção. Onde houve erro, Ele traz aprendizado. Onde houve dor, Ele traz cura. Onde houve queda, Ele traz recomeço. A proteção do Senhor também envolve libertação da autocobrança excessiva. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa acertar sempre para ser cuidado. Deus conhece os seus limites. Ele sabe até onde você consegue ir. E Ele não te exige além do que você pode suportar. O Salmo 91 fala de livramento contínuo. Isso significa que Deus não age apenas uma vez. Ele age todos os dias, em cada decisão, em cada escolha, em cada passo. Mesmo quando você não percebe, há uma direção sendo ajustada, um caminho sendo protegido, um perigo sendo evitado. Talvez você esteja em um tempo em que precisa reaprender a confiar. Confiar em Deus, confiar no processo, confiar que a sua história não terminou na dor que você viveu. Deus ainda escreve capítulos. O que passou não define tudo o que ainda virá. Há também um cuidado especial de Deus com o seu futuro. Aquilo que hoje te preocupa, amanhã pode se tornar testemunho. Aquilo que hoje te angustia, amanhã pode se transformar em força para ajudar outras pessoas. Deus não desperdiça nada, nem as lágrimas, nem as noites sem dormir, nem as orações silenciosas. Quando a palavra diz que Deus sacia com longos dias, ela fala de continuidade, de vida que segue, de propósito que permanece, de esperança que não se esgota.
Deus não te sustenta apenas por um momento, Ele te sustenta ao longo do caminho. Neste instante, receba a certeza de que você está sendo guardado em detalhes, não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas, nas conversas, nos pensamentos, nas escolhas diárias. Deus está presente em tudo isso. Permita que essa oração continue fazendo morada em você, não como algo passageiro, mas como uma verdade que acompanha os seus dias. O Salmo 91 não termina quando a oração termina. Ele continua se manifestando na vida de quem escolhe confiar. Siga permanecendo. Há ainda mais sendo alinhado, fortalecido e preparado. Deus está conduzindo você com cuidado, com amor e com fidelidade. E tudo aquilo que parecia instável está, pouco a pouco, encontrando equilíbrio debaixo da proteção do Altíssimo. Há um silêncio que não é vazio, é presença. É nesse silêncio que Deus trabalha com mais profundidade, porque não há distrações, não há pressa, não há necessidade de provar nada, apenas estar, apenas confiar, apenas permanecer. Deus está te conduzindo para esse lugar onde o coração descansa, sem medo de ser surpreendido pelo pior. Muitas pessoas associam fé apenas a momentos intensos, cheios de emoção. Mas existe uma fé madura, silenciosa, firme, que não precisa de sinais constantes para continuar acreditando. É essa fé que Deus está fortalecendo agora dentro de você. Uma fé que permanece mesmo quando os dias são comuns, mesmo quando não há grandes acontecimentos, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Talvez você tenha vivido períodos em que tudo parecia instável, emoções oscilando, pensamentos confusos, decisões difíceis. Isso pode ter gerado insegurança e até desconfiança de si mesmo. Deus está trazendo agora estabilidade interior. Não uma estabilidade baseada em circunstâncias externas, mas em uma confiança interna de que Ele está cuidando de tudo. O Salmo 91 fala de abrigo. Abrigo é lugar de proteção, mas também de recuperação. É onde o corpo descansa, a mente desacelera e a alma se reorganiza. Deus está permitindo que você se recupere de batalhas que foram longas. Algumas lutas duraram mais do que você esperava, mas elas não te destruíram. Pelo contrário, te fortaleceram de maneiras que você só vai perceber com o tempo. Há pessoas que aprenderam a viver sempre em alerta porque a vida exigiu isso. Sempre atentos, sempre preparados para o pior. Deus está ensinando você agora a baixar a guarda. Não porque os perigos não existam, mas porque Ele existe. Quando Deus é o refúgio, você não precisa viver em constante defesa. A proteção de Deus também envolve a mente, pensamentos acelerados, preocupações excessivas, cenários negativos que se repetem. Tudo isso cansa profundamente. Deus está trazendo clareza, organização e paz. Ele está ensinando você a confiar também nos intervalos, nos tempos de espera, nos processos que não têm respostas imediatas. Talvez você esteja vivendo um tempo em que precisa soltar o controle, aceitar que nem tudo depende de você, que há coisas que só Deus pode resolver. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Reconhecer os próprios limites abre espaço para o agir de Deus. O Salmo 91 declara que Deus guarda todos os caminhos, inclusive aqueles que você ainda não percorreu. O futuro não é um território desconhecido para Deus. Ele já está lá. Ele já conhece os desafios, as oportunidades, as pessoas que você ainda vai encontrar. Nada pega Deus de surpresa. Há também uma restauração acontecendo na sua capacidade de esperar
sem ansiedade, esperar confiando, esperar descansando, esperar acreditando que Deus sabe o tempo certo. A ansiedade tenta apressar processos, mas Deus trabalha no tempo exato, nem antes, nem depois. Receba agora essa paz que não depende de respostas completas, essa paz que nasce da certeza de que Deus está cuidando até dos detalhes que você não consegue enxergar. Essa paz é sinal de maturidade espiritual, é sinal de confiança verdadeira. Você não está atrasado, você não perdeu o tempo de Deus. Tudo que foi necessário aprender, você aprendeu. Tudo que precisou ser tratado, está sendo tratado. Deus não desperdiça etapas, Ele constrói com cuidado. Continue permitindo que esta oração te conduza para um lugar de descanso mais profundo. O Salmo 91 não é apenas uma promessa de proteção, é um convite para viver com menos medo e mais confiança. E esse convite está sendo renovado agora no seu coração. Há um fechamento se formando dentro de você, não como um fim, mas como um alinhamento. É como se Deus estivesse organizando as peças com cuidado, colocando cada coisa no seu devido lugar. Aquilo que antes parecia solto, confuso ou pesado, começa a encontrar sentido. Nem tudo precisa ser compreendido para ser confiado. Deus não exige entendimento completo, Ele convida a entrega. Neste ponto da caminhada, algo importante acontece. A fé deixa de ser apenas um pedido e se torna uma posição. Você já não ora apenas para que algo mude, você ora porque confia em quem está no controle. Essa mudança interior é profunda. Ela traz estabilidade, traz firmeza e traz descanso. É o sinal de que o coração começou a habitar, de fato, no esconderijo do Altíssimo. Deus está fortalecendo agora a sua identidade espiritual, não aquela baseada em falhas, erros ou comparações, mas aquela firmada no cuidado dele. Você é alguém que é guardado, sustentado e acompanhado, não porque mereceu, mas porque é amado. Essa consciência muda a forma como você enfrenta a vida. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte para todos, resolvendo tudo, segurando emoções, evitando demonstrar cansaço. Deus não te pede isso. Ele te chama para descansar. Nele, descansar não é abandonar responsabilidades. É confiar que você não está sozinho nelas. O Salmo 91 se cumpre também quando você aprende a dizer não ao excesso de preocupação. Quando escolhe entregar aquilo que foge do seu controle. Quando entende que fazer o seu melhor é suficiente e que o restante pertence a Deus. Essa entrega liberta a uma leveza, começando a substituir o peso que você carregava. Não porque os desafios desapareceram, mas porque você não os carrega mais sozinho. Deus está assumindo aquilo que você não consegue resolver. E quando Ele assume a paz, o coração começa a respirar diferente. A mente desacelera. O medo perde espaço. Isso é fruto da presença. Não é algo fabricado, é algo recebido. Quando Deus se faz presente, o ambiente interior muda. Talvez você ainda tenha perguntas sem resposta. Talvez ainda existam áreas que precisam de cuidado. Isso não invalida o que Deus já está fazendo. O processo não precisa estar completo para a paz começar. Muitas vezes, a paz vem antes da resposta, como sinal de que Deus está no caminho. Permita que esse estado de confiança acompanhe os seus próximos dias. Que você se lembre, mesmo fora deste momento de oração, que há uma proteção constante ao seu redor. Que você não caminha sozinho, que você não está desamparado, que você não foi esquecido.
O Salmo 91 não é apenas uma leitura, é uma realidade espiritual para quem escolhe confiar. E você escolheu, mesmo com dúvidas, mesmo com cansaço, mesmo com receios, você permaneceu. E isso é fé. Continue caminhando com essa certeza no coração. O que Deus começou a alinhar agora vai se refletir em decisões mais seguras, em pensamentos mais tranquilos, em dias mais leves. A presença do Altíssimo continua sendo o seu abrigo. Permaneça nesse lugar. Ainda há um encerramento cheio de gratidão e esperança à frente. Deus está conduzindo tudo com fidelidade. E aquilo que foi entregue nas mãos dele não se perde, não se quebra e não se esquece. Agora o Espírito começa a reconhecer algo essencial. Você não chegou até aqui por esforço próprio apenas. Houve condução, houve cuidado, houve proteção em cada passo, mesmo nos momentos em que você achou que estava caminhando sozinho. Deus esteve presente nos dias bons e também nos dias difíceis. Ele não se afastou quando você se sentiu fraco. Pelo contrário, foi ali que ele mais se aproximou. Há uma consciência nova se formando dentro de você. A consciência de que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Nem toda dor precisa de uma resposta rápida. Nem toda espera é perda. Muitas vezes é preparação. Deus trabalha no tempo certo, porque Ele conhece o peso de cada bênção e a estrutura necessária para sustentá-la. Talvez você tenha vivido fases em que se perguntou se ainda valia a pena continuar confiando. Momentos em que o silêncio pareceu mais alto do que a fé. Deus não se ofende com essas perguntas. Ele conhece o coração humano. Ele sabe que a fé também atravessa desertos. E mesmo no deserto, Ele sustenta. O Salmo 91 fala de constância, não de eventos isolados. Constância no cuidado, constância na proteção, constância na presença. Isso significa que Deus não age apenas quando você ora, mas também quando você dorme, quando trabalha, quando segue a rotina comum. A proteção dele não depende da sua atenção constante, depende da fidelidade dele. Existe um descanso mais profundo sendo liberado agora. Um descanso que não é apenas físico, mas emocional e espiritual. É o descanso de quem entende que fez o que podia fazer e agora confia o restante a Deus. Esse descanso é libertador. Ele devolve a leveza que foi perdida ao longo das lutas. Talvez você esteja percebendo que já não reage como antes, que algumas coisas que antes te tiravam a paz, agora já não têm o mesmo poder. Isso não é indiferença, é amadurecimento espiritual. É sinal de que a sua confiança está mais firmada em Deus do que nas circunstâncias. Há também uma restauração acontecendo na sua forma de olhar para o futuro. Onde antes havia apenas preocupação, agora começa a surgir expectativa. Não uma expectativa ingênua, mas uma esperança consciente. A esperança de quem sabe que Deus continua escrevendo a história. Deus está fortalecendo agora a sua perseverança. Não aquela perseverança tensa, forçada, mas uma perseverança tranquila, a que segue mesmo sem pressa, a que confia mesmo sem garantias visíveis. Essa perseverança sustenta nos dias longos e prepara para os dias de alegria. O Salmo 91 termina com uma promessa de presença contínua. Deus não promete apenas livrar, Ele promete estar. Está na angústia, está no processo, está no caminho. Essa presença muda tudo, porque quando Deus está,
o medo perde espaço, a ansiedade diminui e a fé encontra solo firme. Permita que essa verdade se assente no seu coração. Você não precisa provar nada para Deus. Você não precisa correr para ser aceito. Você já é cuidado, você já é visto, você já é guardado. Continue levando essa certeza com você. Nos momentos de silêncio, nos dias comuns, nas decisões pequenas e nas grandes escolhas. A presença do Altíssimo continua sendo o seu abrigo e aquilo que foi confiado a Ele permanece seguro, hoje e nos dias que ainda virão. À medida que esta etapa se aproxima do seu encerramento interior, algo se firma com mais clareza dentro de você. Não é uma emoção passageira, é uma convicção silenciosa. A convicção de que Deus está presente de forma constante, não apenas em momentos específicos de oração, mas em toda a caminhada. Essa certeza começa a moldar a maneira como você pensa, sente e reage à vida. Há pessoas que passaram muito tempo tentando entender tudo antes de confiar. Mas Deus está ensinando agora que a confiança vem antes do entendimento. Primeiro você se entrega, depois as respostas chegam. Nem sempre completas, nem sempre imediatas, mas suficientes para seguir em frente, sem perder a paz. O Salmo 91 nos conduz a um lugar onde a segurança não depende do que acontece ao redor, mas de quem está conosco. Isso muda completamente a perspectiva. Os problemas não desaparecem automaticamente, mas eles deixam de ocupar o centro. Deus passa a ocupar esse lugar. E quando Ele está no centro, tudo encontra equilíbrio. Talvez você tenha enfrentado situações que abalaram a sua sensação de segurança. Perdas inesperadas, mudanças bruscas, instabilidades que tiraram o chão. Deus não ignora essas experiências. Ele as usa para te ensinar que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na presença dEle. Existe também uma restauração acontecendo na sua capacidade de confiar novamente. Confiar em Deus, confiar no processo, confiar que o amanhã não precisa ser temido. O medo do futuro perde força quando o coração entende que Deus já está lá. Você pode estar percebendo que o peso que antes acompanhava os seus pensamentos começa a diminuir. As preocupações não somem de uma vez, mas já não dominam como antes. Isso é sinal de que a palavra está criando raízes. Quando a verdade cria raízes, ela sustenta mesmo nos dias difíceis. Deus está ensinando você a viver um dia de cada vez, sem antecipadores, sem carregar problemas que ainda não existem. O amanhã pertence a Deus. O hoje é o lugar onde você vive, confia e descansa. Essa postura traz leveza e clareza. O Salmo 91 fala de uma proteção que acompanha todos os caminhos. Isso inclui também as escolhas que você ainda vai fazer. Você não precisa ter medo de errar a todo momento. Deus corrige rotas, Ele orienta, Ele fecha portas quando necessário e abre outras no tempo certo. Há uma maturidade espiritual sendo construída, uma fé que não depende apenas de palavras bonitas, mas de experiências profundas com Deus. Essa fé sustenta quando ninguém vê, quando ninguém entende, quando o caminho parece longo. Permaneça com essa verdade viva dentro de você, não como algo distante, mas como parte da sua identidade. Você é alguém que habita no esconderijo do Altíssimo. Você é alguém que descansa à sombra do Onipotente. Isso define como você vive, como você enfrenta e como você segue. Este momento prepara o coração para um encerramento marcado pela gratidão,
pela consciência do cuidado divino e pela certeza de que Deus continua conduzindo cada detalhe. Tudo o que foi entregue permanece seguro nas mãos dele. E essa segurança acompanha você hoje e sempre. Neste estágio da oração, o coração já não luta contra a confiança, ele repousa nela. Há uma entrega mais natural, menos forçada. Você já não precisa se convencer de que Deus está cuidando. Você começa a perceber isso de forma simples, quase silenciosa. É quando a fé deixa de ser esforço e passa a ser descanso. Muitas vezes, o que mais cansa não são os problemas em si, mas a tentativa constante de controlar tudo, antecipar cenários, prever resultados, imaginar desfechos negativos. Deus está libertando você desse peso. Ele não te chamou para viver refém do amanhã. Ele te chamou para viver amparado no hoje, com a certeza de que o amanhã está nas mãos dele. O Salmo 91 nos conduz a essa segurança interior, uma segurança que não depende de garantias humanas, mas da fidelidade divina. Mesmo quando tudo parece instável, há algo firme sustentando você. Essa firmeza não vem da ausência de medo, mas da presença de Deus. Talvez você esteja percebendo que algumas preocupações começam a perder força. Aquilo que antes parecia urgente, agora já não domina tanto os seus pensamentos. Isso não significa descuido, significa confiança. Você continua responsável, mas já não vive sobrecarregado. Há também um ajuste acontecendo na forma como você se relaciona com as pessoas. Menos expectativa excessiva, menos dependência emocional, menos necessidade de aprovação. Quando Deus ocupa o lugar central, as relações se tornam mais leves. Você ama, mas não se perde. Você se doa, mas não se esvazia. Deus está ensinando você a reconhecer os próprios limites sem culpa, a parar quando precisa parar, a dizer não quando é necessário, a descansar sem se sentir improdutivo. Isso também faz parte da proteção. Um coração exausto se torna vulnerável, mas um coração que descansa em Deus se fortalece. O Salmo 91 fala de anjos que sustentam para que não haja tropeço. Isso também se manifesta nas pequenas escolhas diárias, em pensamentos que são interrompidos antes de se tornarem destrutivos, em palavras que não são ditas, em decisões que são adiadas no momento certo. Deus guarda nos detalhes. Há uma confiança sendo selada agora. Não uma confiança impulsiva, mas uma confiança madura, aquela que entende que nem tudo acontece como esperamos, mas que tudo coopera para um propósito maior quando estamos em Deus. Você não precisa temer o que ainda não chegou. Não precisa reviver o que já passou. O agora é suficiente. Deus está aqui. Ele está presente neste momento, sustentando, guardando, fortalecendo. Permaneça nessa consciência. Ela não termina quando a oração termina. Ela acompanha você nos dias seguintes, nas decisões, nos pensamentos, nas reações. A presença do Altíssimo continua sendo o seu abrigo constante. O caminho segue sendo construído com cuidado. Nada está fora do controle de Deus. E o coração que confia aprende a caminhar com mais leveza, mesmo quando o terreno não é totalmente previsível. Agora a oração alcança um ponto de serenidade profunda. Não é silêncio vazio, é plenitude. É quando o coração já não pede prova, já não exige sinais, apenas reconhece. Reconhece que Deus esteve presente em cada etapa, mesmo
quando não foi percebido. Reconhece que a proteção não falhou, que o cuidado não cessou, que a mão do Altíssimo nunca se retirou da sua história. Há um entendimento que se firma agora dentro de você. Nem tudo que doeu foi para te destruir. Nem tudo que atrasou foi para te frustrar. Muitas coisas foram instrumentos de amadurecimento, de fortalecimento, de preparação. Deus não desperdiça a dor. Ele transforma, Ele usa aquilo que parecia perda para construir algo mais sólido e verdadeiro. O Salmo 91 deixa claro que a presença de Deus não é ocasional, é contínua. Ele não se aproxima apenas quando você chama, Ele permanece mesmo quando você se cala. Há uma fidelidade constante que não depende do seu desempenho espiritual, mas do caráter imutável de Deus. Talvez você esteja percebendo agora que a fé não te tirou de todas as batalhas, mas te sustentou em cada uma delas. E isso é milagre. Permanecer de pé quando tudo convidava a desistir. Continuar confiando quando o coração estava cansado. Isso não veio da sua força, veio da graça. Deus está selando agora no seu interior uma segurança que não será facilmente abalada. Não porque os problemas não voltarão a aparecer, mas porque a sua confiança não está mais baseada apenas nas circunstâncias. Ela está firmada em quem Deus é. Há uma paz que começa a se estabilizar. Não aquela paz eufórica, mas a paz que permanece. A paz que acompanha você mesmo nos dias comuns. A paz que não depende de notícias boas para existir. Essa paz é um sinal claro da presença de Deus governando o coração. Você não precisa mais carregar o peso de provar que é forte. Deus já sabe. Você não precisa justificar o seu cansaço. Ele entende. Você não precisa se apressar para chegar a algum lugar. Deus já está no caminho com você. O Salmo 91 se torna agora mais do que uma oração. Ele se torna uma consciência diária, uma lembrança constante de que você habita, você descansa, você confia, e essa escolha diária muda tudo. Leve essa verdade com você, nos dias bons e nos dias difíceis, nos momentos de alegria e nos momentos de silêncio. Deus continua sendo refúgio, fortaleza, proteção constante. O coração que aprende a descansar em Deus, aprende também a viver com mais clareza, mais equilíbrio e mais esperança. E essa esperança não decepciona, porque ela está firmada no Altíssimo. A oração segue para o seu fechamento final, trazendo gratidão, reconhecimento e confiança plena. Tudo o que foi colocado nas mãos de Deus permanece seguro e você segue guardado, hoje, amanhã e em todos os dias que ainda virão. Chegamos agora ao encerramento desta caminhada de oração, não como quem termina algo, mas como quem sela uma confiança. O que foi vivido aqui não se perde quando as palavras cessam. Pelo contrário, continua ecoando no coração, acompanhando cada passo, cada decisão, cada novo dia. A presença de Deus não se limita a um momento específico, ela permanece com você. Há um sentimento de gratidão que nasce naturalmente quando reconhecemos o cuidado de Deus ao longo do caminho. Gratidão não apenas pelas respostas que chegaram, mas também pelas vezes em que Ele sustentou no silêncio. Gratidão pelas portas abertas e também pelas que foram fechadas para proteger. Gratidão pelos dias de força e pelos dias em que Ele foi a força. O Salmo 91 agora não é apenas algo que você ouviu, é algo que você carrega. Ele se torna parte da sua consciência espiritual. Uma lembrança constante de que você não caminha sozinho, de que há um abrigo disponível, de que existe um lugar de descanso, mesmo quando o mundo parece agitado. Deus ouviu cada pedido
feito em silêncio. Ele viu cada nome lembrado com carinho. Ele conhece cada preocupação que ainda permanece no coração. Nada passou despercebido. Mesmo aquilo que você não conseguiu expressar em palavras foi compreendido por Ele. Talvez nem tudo mude de uma vez. Talvez algumas respostas ainda levem tempo. Mas algo essencial já foi transformado. A forma como você confia, a maneira como você descansa, a certeza de que Deus está presente em todos os detalhes. Leve essa confiança com você. Quando o medo tentar voltar, lembre-se do abrigo. Quando a ansiedade tentar crescer, lembre-se do descanso. Quando a dúvida aparecer, lembre-se da fidelidade de Deus ao longo da sua história. Continue retornando a este lugar de oração sempre que sentir necessidade. Não por obrigação, mas por desejo. Não por medo, mas por confiança. A presença de Deus, ela está sempre acessível para quem escolhe permanecer. Que a paz do Senhor acompanhe você ao encerrar este momento. Que a proteção do Altíssimo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos os seus caminhos. Que você siga fortalecido, guardado e confiante. Obrigado por permanecer até aqui, por abrir o coração e por caminhar neste tempo de oração. Que Deus te abençoe grandemente, hoje e sempre. Vá em paz